Você nunca pensou em estudar para ser um criminólogo? A essa altura eu acho que eu tô combinando mais com outro lado da equação do crime, isso sim. O quê? Espera, como assim? Hoje começamos a leitura do quadrinho italiano Giulia, As Aventuras de uma Criminóloga. E nessa primeira história, nossa heroína volta a trabalhar com a polícia depois de experiências ruins no ramo do combate ao crime. Criada em 1998 por Giancarlo Berardi e tendo suas revistas publicadas no Brasil desde 2004, a Mitos traz atualmente um retorno às origens da personagem com Olhos do Abismo. História excelente para quem busca suspense e crime em um ambiente totalmente inspirado na Nova York dos filmes noir. Antes de começar a falar o que eu achei da história em si, eu queria falar de uma coisa meio supérflua, que é o formato do gibi da Giulia. Porque o que acontece? A gente é acostumado aqui para quadrinhos... Ih, reflexo. A gente é acostumado aqui para quadrinhos para dois tipos em geral de gibi, tá? Eu até trouxe aqui pra gente dar uma olhadinha. O anterior, que era esse aqui, hoje em dia é chamado de formatinho, não sei como era chamado na época. Uma relíquia. De antes de eu nascer, tá? Calma. E esse aqui, que é o que é mais vendido hoje em dia, também de super-herói, pra vocês terem uma ideia. Então, são dois formatos que cada um tem suas vantagens, mas nada se compara a este formato elegante e que abre muito bem, porque tem um outro formato que também está em voga graças aos mangás, que é esse aqui, que é praticamente um livro, o formato, seria o formato de um livro, mas eu não gosto muito, por mais lindo que fique, porque olha, você quer abrir aqui inteiro, você tem que abrir com muito cuidado para você não lenhar aqui a lombada do seu mangá. Então, esse formato aqui, eu não sei se esse é o formato italiano em geral, ou se é pela editora daqui, foi a Mitos, se foi a editora que fez assim, se foi a editora do Sérgio Bonelli, Editore. Você abre e você não tem nenhum problema, nenhum risco de quebrar aqui essa lombada, de ficar esganiçado, nem nada. E olha que eu enchi de adesivo, né, das minhas anotações. Se trata de capa cartonada mesmo, com 132 páginas em um elegante formato italiano. Quadrinhos na Itália vão ter o apelido aqui de fumetti, ou melhor, fumetti. Ao que tudo indica, a palavra vem de fumaça, fazendo alusão aos balões de texto presentes nos quadrinhos. Na história, que é o que tudo indica, inicia um arco investigativo que vai além deste volume. Giulia vê alguns jovens em seu ciclo universitário sendo vítimas de assassinato. Isso leva a criminóloga a unir forças com a polícia, apesar de não ter tido boas experiências fazendo isso no passado, e usar tudo o que conhece da arte do crime para impedir que ocorram novos assassinatos. Simultaneamente à investigação, a heroína vê seu nome sendo jogado na lama por uma série de televisão que foi criada supostamente baseada em sua vida, mas só supostamente mesmo. Na ficção da telinha, Giulia é uma super artista marcial, além de ridiculamente sensual. Bom, o que acontece nessa história? Algumas pessoas bem específicas elas vão ser assassinadas. A polícia não consegue entender exatamente qual é o problema desse serial killer que leva à morte dessas pessoas. E a Giulia, que é uma criminóloga, já tinha trabalhado com a investigação criminal policial antes. Só para esclarecer, um criminólogo não é um policial. Então, um criminólogo é um estudioso do crime. E o que é que ele faz? Ele tenta pesquisar, como antropólogos fazem, sociólogos, pesquisar quais são as origens do crime, por que ele acontece, o que pode levar a acontecer um crime e quais seriam as possibilidades da sociedade se ver livre desses criminosos. Não é uma tarefa fácil. E aqui você até tem um momento bem legal que eu tinha marcado, mas não estou achando porque eu marquei um monte de coisa. Em que a Giulia aparece dando rapidinho uma aula de criminologia para quem não conhece ter uma ideia. Tá aqui. Deixa eu tirar a marcação. E aqui ela aparece dando uma aula mesmo na faculdade. É uma faculdade ou uma escola? Enfim, não fica claro para mim. Na minha memória. Parece ser uma faculdade. Ela na aula vai falar do Lombroso, Cesare Lombroso, que foi um criminólogo italiano. Antropólogo também, se eu não me engano. E ele é muito famoso nessa área porque ele foi um dos primeiros a tentar sistematizar a ideia do crime e do criminoso. Se seria possível, pelas características de uma pessoa,
identificar se ela é um criminoso e se ela é apta a fazer um crime ou se tem algum tipo de conexão. Hoje em dia, muitas das coisas que ele estudou, as conclusões que ele chegou são bem rechaçadas, porque se trata de preconceitos, ideias preconcebidas em relação à aparência das pessoas, em relação a classes sociais, etc. Então ele não é tão bem visto. Mas eu achei interessante a utilização dele, por se tratar de um cientista italiano, por se tratar de uma matéria de, vamos dizer assim, um quadrinho nesse sentido de crime, ele sempre é meio, estou sendo assim, bem simplista e simplório, mas é meio uma paródiazinha, então você não precisa levar tão a sério a investigação. Então é legal que eles também não levem tão a sério o que o Lombroso falou. Eles até fazem uma piada com esse cara aqui que é narigudo e tal. Outra coisa que me chamou muita atenção aqui é o quanto esses personagens eles são parecidos com atores e atrizes, principalmente as atrizes americanas. Você pode ver claramente aqui, pelo menos, na contracapa, tem um desenho lindo da Julia, o quanto ela é parecidinha com a Audrey Hepburn. Tá, tudo bem que ela é uma atriz bem antiga, mas, enfim, quem não conhece, Google Audrey Hepburn, famosíssima. Tem também essa moça, já uma senhora, que ela é... Deixa eu tirar de novo meu adesivo aqui. Ela é uma empregada doméstica, mas que também foi meio que babá da Júlia quando ela era criança. Em alguns quadros específicos, ela vai ficar bem parecida com a Hope Goober. Olha aqui. Por se tratar de um escritor italiano, retratando uma sociedade que não é exatamente a dele. Eu não estou dizendo que ele não entenda disso. Mas não deixa de ser uma visão de longe, né? Um pouquinho preconceituosa. Então eu achei que a forma como ele tratou a personagem negra aqui é muito batida. Não é assim, não é negativa. Não é vista de uma forma negativa, exatamente. Ela não é vista como uma personagem negativa nem nada. Mas, não sei, é muito aquela caricatura que você tem daquela pessoa negra com baixo poder aquisitivo dos Estados Unidos. Então eu achei que... Enfim, isso foi escrito em 2007. Então temos aqui que dar uma colher de chá para o... Como é mesmo o nome do escritor, gente? Giancarlo Berardi. Então, Giancarlo... Mas eu gostei. Eu só achei isso interessante, né? Eu acho que talvez por influência... Talvez por influência do cinema de crime, etc. Ele tenha escolhido os Estados Unidos como plano de fundo aqui das Aventuras da Júlia. Eu teria achado mais interessante que se fosse numa cidade da Itália, porque é sempre bom você conhecer lugares novos. E a essa altura do campeonato eu já tô batido de histórias de crime que se passam nos Estados Unidos, né? Qual o veredito final sobre a história? Sobre a história eu achei bem interessante por dois aspectos. Eu vou tentar evitar os spoilers, mas o primeiro é que você é plenamente capaz de, só com as informações que a Júlia vai descobrindo e os policiais que estão trabalhando em contato com ela, você é capaz sim de descobrir quem é o assassino. Eu acho muito importante que você seja capaz disso. Mesmo que você só perceba quando lê o final e você olha de novo e fala, né, eu não reparei aquilo. Mas é importante. Isso é algo que as pessoas, sei lá, hoje em dia parece que as pessoas esquecem disso. Que pra história de mistério ela funcionar, você tem que ser capaz de entender o mistério por conta própria, pelo menos uma parte dele, uma parte essencial dele. E nesse de Who Done It, pra mim, pelo menos, é importantíssimo que você seja capaz de descobrir quem é o criminoso, quem foi que fez, quem foi que armou toda a tramóia. Só que tem um twist, que não é exatamente o twist, mas a pessoa que é o criminoso, ela não deixa de ser muito diferente do que a gente está acostumado. E a própria Júlia vai ficar surpresa com isso. E eu gostei. O que eu não gostei da história toda é que ela não é 100% fechada. Ela se vende como fechada, mas ela não é. O que achou da Júlia em si como personagem? Quando você está tratando de pessoas que lutam contra o crime de alguma forma, tem sempre uma melancolia. E aqui a Júlia tem essa melancolia, tem essa depressão que a gente não sabe exatamente por que ela tem, né? É algo que provavelmente vai ser esclarecido aos poucos. E como eu falei, eu não gostei de que ela se vende como uma história fechada, mas na verdade tem um cliffhanger. Porque o assassino ele consegue escapar devido à forma como foi descoberto o crime. E aí fica para uma próxima edição, se vão pegar essa pessoa, o que é que vai acontecer com ela. Mas eu amei, estou ansiosíssimo para o segundo
capítulo, vamos dizer assim, das aventuras da Júlia, uma criminóloga. Por hoje é só. Mas enquanto você se inscreve aqui no canal, dá o like, pensa no seu comentário, só finalizo dizendo que vai sim ter mais quadrinhos aqui no canal e mais Júlia também. Obrigado e até o próximo vídeo.